Já imaginou como seria ter a oportunidade de presenciar o trono de Deus e a sua glória? Na Bíblia, 3 homens tiveram esse privilégio. E neste vídeo vamos explorar a experiência fascinante desses 3 homens que testemunharam o trono de Deus de acordo com os relatos bíblicos. Seja bem-vindo, te convido a se inscrever nesse canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, e receber em primeira mão nossos conteúdos como esse. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O primeiro homem foi o apóstolo João, no capítulo 4 do livro do Apocalipse. João é convidado a subir ao céu para presenciar os eventos futuros. Em espírito, João teve uma visão e uma experiência fisicamente, os olhos, ouvidos carnais, insuportável para qualquer ser humano. João viu um trono no céu que governa todas as coisas, onde o poderoso Deus, o Criador, controla o universo e dirige a história conforme seus propósitos. O texto bíblico diz: depois dessas coisas, olhei e vi a porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como som de trombeta, disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer. E depois dessas coisas, imediatamente fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu e alguém estava sentado sobre o trono. João percebeu que estava sentado sobre o trono. Embora não seja possível descrever propriamente a forma de Deus, João descreve que seu esplendor e majestade, se destacando dos atributos, ele diz que viu e era semelhante a uma pedra de jaspe, um diamante branco, translúcido, uma pedra de sardônio, de primeiro vivo. O arco-íris envolvia o trono, parecendo-se como uma esmeralda. A pedra branca, pura e cristalina, representa a santidade de Deus, enquanto a sardônia vermelha representa o juízo de Deus, assim representando que Deus é santo, também é justo. Na visão de João, ele também viu 24 tronos com 24 anciões assentados neles. Alguns acreditam que esses anciões são seres celestiais como anjos, enquanto outros interpretam que eles representam o povo fiel de Deus, a igreja como um todo, sendo os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Esses anciões estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando justificação, e tinha coroas, e suas cabeças representam a honra, prestígio. Ele estava em tronos, indicando o seu papel de reinar e julgar. Tudo isso está em concordância com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes e que os vencedores serão coroados. Além disso, João também viu 4 seres viventes, e no meio e ao redor do trono esses seres estavam cobertos de olhos e tinha a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando diante do trono. Havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e esses 4 seres viventes tinham 6 asas, cada uma estava cheia de olhos, não descansando nem de dia nem de noite. Eles proclamavam intensamente: santo, santo, santo é o seu nome, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que há de vir. E existem várias, queridos, interpretações sobre quem são os 4 seres viventes relacionados na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde leão simboliza Jesus como rei. No evangelho de Mateus, o novilho representa Jesus como servo, e no evangelho de Marcos, o homem representa Jesus como homem perfeito. No evangelho de Lucas, ele é a águia, representa Jesus como aquele que veio do céu e voltará ao céu. E no evangelho de João, outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves, e o homem representa a coroa da criação de Deus. E uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais
mais especificamente querubins. A descrição deles, homem e águia, representa força, capacidade de servir, inteligência, rapidez, independentemente da interpretação. O importante é destacar que os 4 seres viventes adoram a Deus incessantemente em seus cânticos. Eles declaram a santidade, a onipotência, a eternidade de Deus. Na visão de João, quando os animais glorificavam e honravam aquele que estava sentado sobre o trono, os 24 anciões também se prostravam e adoravam o Deus que vive para sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono, declarando que Deus é digno de receber a glória, a honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo existe por sua vontade. João teve o privilégio de ser convidado para testemunhar essa visão, e ele também nos concedeu o privilégio ao relatar a cena. Segundo o homem que contemplou o trono de Deus foi Ezequiel. O chamado do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Esse chamado é descrito em detalhe no capítulo 1 do 2 e 3 do seu livro. Na ocasião, Ezequiel teve uma visão da glória divina. Ele estava às margens do rio Quebar, quando os céus se abriram e ele teve a visão de Deus. Ezequiel descreve que um evento tempestuoso veio do norte, trazendo consigo uma grande nuvem com fogo, e ao redor, no meio dessa nuvem, havia figura semelhante a um trono, com uma aparência semelhante a um homem. 4 seres viventes semelhantes também surgiram na visão deles, e eles tinham aparência de homem. E esses 4 seres viventes lembram o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve mais adiante. Na visão de Ezequiel, ele descreve a glória do trono de Deus sobre o firmamento que estava acima das cabeças dos seres viventes. Havia algo semelhante a um trono de pedra de safira. Sobre esse trono havia uma figura semelhante a um homem, com uma aparência semelhante a âmbar e fogo ao redor. Ezequiel descreve a semelhança desse resplendor com o arco que aparece na nuvem durante a chuva. Ao ver essa visão gloriosa, Ezequiel caiu com o rosto em terra, e ele ouviu a voz daquele que falava e foi capacitado, o Espírito, para se tornar canal à revelação divina, a proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito principal dos profetas. Ezequiel era encorajar os judeus exilados e permanecer fiéis a Deus, confiando que ele cumpria sua promessa de restauração. Deus o levaria a nação de volta à sua terra de origem. Profecia de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas em Cristo. E o terceiro homem que eu quero falar com vocês é Isaías. Isaías, ele teve uma visão de Deus, com serafins, santidade ao Senhor. Isaías, assentado em um alto e sublime trono, a cauda do manto enchendo o templo. Serafins estava sobre ele, cada um com 6 asas. Eles cobriam seu rosto com 2 seus pés, e com 2 asas voava como as outras 2 asas, clamava uns aos outros, declarando santidade ao Senhor. Diante de tanta glória, o profeta Isaías conheceu sua própria pecaminosidade e sentiu-se inadequado para a função de profeta. Ele declarou: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito em impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No entanto, um dos serafins voava em direção a Isaías com a brasa viva em sua mão, que ele tirou do altar como brasa, e tocou os lábios de Isaías e disse que está tocando em seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado é o teu pecado. Após essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías prontamente respondeu:
eis-me aqui, envia-me a mim. E partiu desse momento, e ele recebeu a missão de profetizar ao povo, tanto repreensões e anúncios e maldições pela infidelidade do povo, como conforto e esperança pela restauração futura. A mensagem do profeta Isaías era abrangente, profunda, e ele anunciou a vinda do Messias, o Salvador, a restauração de Deus, e trairia o seu povo, a vinda dos servos, sofredor, ferido pelas transgressões do povo, trairia cura espiritual. Isaías também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, no qual haveria justiça, paz e prosperidade. Apesar das repreensões e advertência, as profecias de Isaías continuam uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e a confiança em sua promessa e redenção. As suas profecias se estendem desde o contexto histórico do seu tempo até a realização final dessas histórias. Jesus Cristo é o cumprimento. Profecias messiânicas são chamadas o profeta Ezequiel, quando o profeta Isaías foi um momento, um encontro com a glória de Deus, que capacita esses homens a proclamar a mensagem dele ao povo, suas visões do trono divino, dos seres celestiais, destacar a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento, fidelidade por parte do povo. Profeta desempenhar o papel essencial na preservação da fé, na esperança do povo de Israel, apontando para a restauração e a redenção trazida por meio de Jesus Cristo. Esses foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus. Queridos, não se esqueça de deixar o seu like, deixe o seu like. Querido, eu quero orar com você agora. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Eu quero colocar você na palma da mão do Senhor e fazer com que essa oração vá e produza resultado. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu entro na Tua presença nesse dia chamado hoje em oração. Deus, te pedindo perdão pelos meus pecados, pela minha falha, pelos meus erros, pelos meus atos. Deus, e tudo aquilo que eu cometo diante dos Teus olhos. Quero te apresentar a Tua noiva, que é a Tua igreja, Senhor, para que verdadeiramente nós somos conhecidos no céu, Senhor. Para sermos conhecidos no céu, quando o Senhor disser: vinde bendito do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pelo pouco, pelo muito, pela água, pelo alimento, pelas vestes, pela família, pela casa, pelos filhos, pelos netos, pela esposa. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos, meus parentes, de perto e de longe. Eu coloco diante de Ti, Pai, que nós viemos ser conhecidos, Senhor, no céu, diante de Ti, diante dos anjos, Senhor. Pai, que nós viemos ser conhecidos, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado cada vez, Pai, porque assim na terra como no céu, nós temos que fazer a Tua vontade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Estende sua mão, querido, que eu quero te abençoar agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos diga amém, amém e graças a Deus.